tudo certo com vocês? Hoje vamos conversar um pouquinho como cativar o seu cliente para que ele compre mais e mais vezes contigo e fique sendo seu cliente por muito tempo. Então vamos conversar um pouquinho sobre o atendimento. Eu sou Sandra Bellato, empresária do ramo de pet shopping e médica veterinária há mais de 23 anos. E na cidade em que eu já estou há 18, 19 anos e eu tenho clientes que estão comigo há todo esse tempo. Então, já tiveram outros animais, já estamos na segunda, terceira geração de cães dessa família e eles continuam comprando e sendo atendidos por mim. O que faz essa diferença? Vamos conversar. Bom, primeiro é você querer verdadeiramente atender o seu cliente. Então, isso é o principal. Quando eu pergunto para as pessoas por que é que você tem um pet shopping, as pessoas me dizem assim: é porque eu amo animais. Na verdade, amar os animais é o mínimo que você pode fazer para ter um pet shop, né? Se você não ama animais, não vai ter o pet shop, vai ter um outro negócio, um outro tipo de comércio, um outro tipo de serviço, né? Mas se você tem um pet shopping, amar os animais é o mínimo. Então, esse é o primeiro ponto. Queira atender bem esse cliente, solucionar os problemas dele. E uma das coisas que você precisa ficar atento é saber quais são esses problemas dele, saber escutar e ter dentro de você essa vontade de ajudar. Não é simplesmente porque ele vai te deixar um dinheiro, porque ele vai comprar coisas. Tenha dentro de você a vontade de ajudar, a vontade de solucionar os problemas das pessoas que chegam até o teu comércio, até a tua loja, até o teu banho-tosa, até a tua creche, até teu hotel. Solucione o problema e ajude verdadeiramente. A parte do ajudar verdadeiramente é que tem que ser genuíno. Olhe para o seu cliente e lembre, por mais que ele seja um cliente que está ali, vai gastar R$15 contigo, não importa, tá? Ele não vai gastar R$10 contigo. Ele é seu cliente. No total do montante do seu mês, ele está ajudando a sustentar a sua empresa, ele está pagando o seu prolabore, ele está dando qualidade de vida para sua família, dando qualidade de vida para todos os seus colaboradores, entendeu? Para que você consiga pagar eles em dia. Então, assim, o mínimo do mínimo é respeito e querer ajudar verdadeiramente. Então, para você ajudar verdadeiramente, uma das coisas que você precisa fazer é escutar o seu cliente. Saiba do que ele precisa, o que ele quer, quais são as coisas que ele mais vai querer consumir na sua loja, para que você possa sempre ter um estoque legal disso. Ofereça para os seus clientes produtos de qualidade. Quando a gente tem uma empresa que vai prestar um serviço ou oferecer alguma mercadoria para alguém, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar: eu consumiria isso? Você e os seus funcionários precisam ser os primeiros consumidores do que você faz ou do que você vende. Então tenha produtos de qualidade. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de coleiras. Existem umas coleiras super baratinhas ali que a gente vende a R$3, R$5, né? Só que essas coleirinhas, elas quebram com facilidade. E esse animal pode simplesmente fugir na rua, sumir, desaparecer, ser atropelado ou o que for. Preciso ter dessa coleira, Sandra, porque o meu público é realmente um público de baixa renda. Ele não tem condições de comprar uma coleira de marca melhor, que seja 200 pila, o conjunto de peitoral com guia, etc. Eu preciso ter essas coleirinhas de 3, 5, 10, 15 pila. Beleza. Mas tenha também produtos de qualidade. Deixe que o seu cliente decida o que é melhor para ele. E mostre para ele quais são as soluções. Olha, essa coleirinha aqui, o fechinho é mais baratinho, ele é assim, assim assado, mas tem alguns clientes que já me disseram que com 3 a 5 usadas já quebrou, o fechinho já não fecha mais, não segura, o cachorro escapou. Então assim, ela não é tão segura. Eu tenho essa aqui, que é uma outra linha que é um pouquinho melhor, tá? 30, 40 pila, mas o fecho já é um pouquinho mais seguro e tal, né? Olha, a gente tem essa daqui que tem uma qualidade super master hiper, que é R$200. Deixe que o seu cliente escolha. Ofereça para ele todos os tipos de qualidade.
Tenha na sua loja coisas que você vai usar. Ofereça soluções que você gostaria de receber. Se você tem um animal, o que você gosta para o seu pet? Entendeu? Então, deixe que ele decida. Isso é uma decisão dele, única e exclusiva. Se ele não tem condições, ele recebe um salário mínimo ou meio salário mínimo e ele quer comprar uma coleira de R$200, a opção é dele. A sua é oferecer e mostrar vantagens e desvantagens. O contrário também é verdadeiro, tá? Às vezes a gente tem umas marcas bambambam de algumas coisas aí que são caríssimas e a gente tem produtos de uma qualidade bem melhor que não são tão caras assim. Se você quiser, seja real com o seu cliente. Olha, esse aqui tem um preço tal, porque tem propaganda na televisão, porque é conhecida, porque é isso, porque é aquilo. Mas eu tenho esse produto aqui que é mais barato, já trabalho com ele há muitos anos e ele é super bom, é eficiente, vai solucionar o seu problema e ele é mais barato. Eu falo isso, por exemplo, com rações. Tem rações que não são tão caras quanto as bambambãs importadas no mercado e que tem um resultado superior a isso, né? Então, você vai oferecer para o seu cliente. Queira ajudar ele verdadeiramente. Não é para mentir. Na ração X a gente vai ganhar uma comissão do vendedor, então eu vou querer vender só essa ração X e a ração X é ruim pra caramba. Entendeu? Então não é isso, é querer ajudar. Trabalhe com coisas que você consumiria, né? Se coloca um pouquinho no lugar do cliente. Hoje, mais do que nunca, os cachorros são parte da família, eles estão dentro de casa. As pessoas têm aquele amor, aquele apego. Eu não vou dizer que é igual filhos, né? Eu tenho filhos, eu tenho cães e é diferente, né? Você não vai pagar, por exemplo, para uma criança, você paga uma escola de R$1.800. Eu não conheço alguém que vai pagar uma creche de R$1.800 pro cachorro, né? Mas então não é igual, não. Por mais que eles digam, é meu filho, é meu filho, é meu filho, esse sentimento de filho, ele é verdadeiro, sim, pela questão do apego, do amor. Eles querem o bem. E hoje, se as pessoas entenderem por que a ração X, que custa R$10, vai fazer o animal dela ter muito mais problemas lá na velhice, insuficiência renal, obesidade, diabetes, enquanto a ração ali de 25, 30 pila, aquele animal vai chegar lá sem diabetes, sem problema de rim, sem problema cardíaco, entendeu? Sem dores articulares. Qual é a vantagem? Por que vale a pena? Por que não deixar para tratar só quando o animal já estiver velho e com dor e com problemas? Vamos prevenir que ele chegue lá bem. Então você explica a diferença das duas rações. Deixe que a pessoa escolha. Mas pelo menos ela sabe do teu conhecimento, da tua vontade de querer ajudar ela verdadeiramente. E ela precisa sentir isso. A partir do momento em que ela sentir a sua vontade em querer ajudar, você fideliza esse cliente. Ela não vai te trocar porque o banho do lugarzinho do lado é R$5 mais barato. Ou porque ali do lado, além do banho, eles colocam um lacinho colado na guia do cachorro. Ela não vai te trocar por esses detalhes. Por quê? Porque ela confia que aquilo que você fala realmente tem a intenção de ajudar ela e o animal dela a viverem mais tempo, mais feliz e mais saudável. Então, esse é um fator. Queira ajudar verdadeiramente. Treine a sua equipe para ajudar essas pessoas verdadeiramente, certo? Segundo, tenha um ambiente legal, né, gente? Tenha um ambiente limpo, um ambiente que não esteja sujo o tempo inteiro. É claro que às vezes um cliente entra, o cachorro já sai fazendo xixi, a gente está atendendo outro cliente, mas respirou, limpou, deixou cheiroso, deixou legal, ficou harmonioso de novo. Fechado? Então, assim, um ambiente legal, produtos de qualidade para o seu público. Então, pode ser baratinho? Pode. Mas explica como funciona, tá? Coleiras, né? Por que a coleira H ela é mais segura para animais que tentam fugir? Por que aquela coleira de perninha é mais fácil para o animal comportado, é mais fácil de colocar? Entendeu? Então, você vai explicar as diferenças de uma coleira e de outra. Então, qual que é melhor? Seu cachorro é comportado para andar? Ela gostou de uma coleira daquela que é em X, né? Que pega nas perninhas do cachorro, né? E fecha em cima. O cachorro faz assim, escapou da coleira. Para um cachorro que tenta fugir o tempo inteiro, aquilo não é seguro. Aí você já fala, olha, nessa coleirinha, se ele tentar fazer esse tipo de movimento, ele consegue escapar. Por que você não leva essa, que é mais segura, e ele não consegue fugir? Entendeu? É querer realmente ajudar. Beleza? Outra coisa. A gente fala que a gente deve tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratado, certo? Errado. A gente tem que tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado, entendeu? Porque nós não somos todos iguais. Nós somos diferentes e nós gostamos de tratamentos diferentes.
Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu vou começar com uma pessoa de um perfil estável. A pessoa de perfil estável, ela não gosta muito de mudar e de decidir com rapidez. Ela é devagar. Ela vai pensar devagar, ela vai decidir devagar. E normalmente ela só vai decidir depois de você já ter até falado sobre outras coisas com ela. Você volta naquele assunto, aí ela decide. Guarda essa informação. Você precisa sair do assunto para depois voltar ao assunto inicial para daí então ela decidir. Isso é uma característica muito marcante de uma pessoa estável. Então, por exemplo, essa pessoa estável, ela chegou na sua loja e queria comprar uma coleirinha e é um cachorro que tenta fugir. E você mostrou a coleirinha em formato H, que é super segura, que pega no pescoço, que pega atrás do peito e que segura bem, que o cachorro não consegue fugir e tal. Mas ela não vai decidir comprar a coleira ali. Aí você já mostra as outras coleiras, qual seria o problema de uma, de outra, por que é melhor uma, por que é melhor a outra, você já explicou tudo da coleira. Daí o que você faz? Daí você leva ela para ela ver as canequinhas que você tem na loja, os petiscos que você tem, entendeu? Você vai levar ela para olhar outras coisas dentro da sua loja, falar sobre outro assunto, sobre o tipo de pelagem do cachorro dela e depois você volta para a coleira. Quando você volta para a coleira e você fala, essa daqui é mais segura e é melhor, ela decide a compra. Esse é o momento em que ela decide a compra. Por quê? Ela já processou a informação. Ela já teve todas as informações e comparativos. Ela já teve um tempo para ela ligar o Leco Crele, entendeu? Porque ela não é uma pessoa que vai decidir. Se você colocar ela na pressão, você quer isso? Ela não quer. É aquela pessoa que pede para olhar 1000 camas. Eu quero uma cama fofinha pro meu cachorro. Você mostra 50 camas. Qual que você quer? Não quero. Na hora que você diz assim, qual é? Ela não quer. Então você tem que tirar ela dali, leva para fazer outra coisa e depois volta para as camas. Ali ela decide. Então esse é o tipo de pessoa estável. Normalmente é um cliente que, se você não é estável, se você é estável, você entende e atende bem essa pessoa. Mas se você não é uma pessoa estável, que demora para tomar uma decisão, gosta de ver os detalhes, gosta de ver o avesso da roupinha, entendeu? Se você não é assim, você não entende. Aquela pessoa veio aqui, olhou tudo e não comprou nada. E nem ia comprar, você não deu tempo dela pensar. Talvez ela volte dali uns 2, 3 dias e diga, eu gostei daquela cama, porque ela ficou com a imagem daquela cama na cabeça, como é que funcionava, ou da coleira que você mostrou, ela ficou com aquilo ali, ela ficou ali, maturando aquela ideia. E daí pode ser que ela volte para comprar depois, tá? Mas você, para agilizar e fazer a venda na primeira ida, você pode simplesmente mudar o foco dela para outras coisas da loja e depois você volta a mostrar. Então, essa é uma pessoa de perfil estável, é uma pessoa que demora para tomar decisões. Tem as pessoas de perfil conforme, e é exatamente o que o nome diz, conforme você combinou. A pessoa de perfil conforme, se você disser que é para ela trazer o cachorro a 1h45 e que ele pode vir buscar às 2h32, ele vai levar o cachorro a 1h45 e 2h32 ou 4h32, o horário que você combinou, ele vai estar lá na tua loja para pegar. Conforme vocês combinaram. Ele não quer saber se faltou água, se faltou luz, se vocês tiverem que parar o serviço por algum motivo. Não tem. Ele é conforme o combinado. Marcou para pegar a ração Y do pacote verde. Chegou ali, não tem a ração Y do pacote verde, mas tem da mesma marca, tudo do pacotinho azul. Ele vai ficar na dúvida se ele leva. Mesmo que você diga, pode trocar o sabor da ração, é da mesma marca, não vai ter benefício, blá lá, você vai ter que usar muito a sua lábia para você convencer ele a trocar, porque ele é a pessoa que vai conforme as regras. Se o cachorro dele tem pelagem escura, ele quer que o cachorro dele tome banho com shampoo para pelagem escura. Se o cachorro dele é de pelagem clara, ele quer que o cachorro dele tome banho para pelagens claras. Então, se você daqui a pouco quer utilizar um shampoo neutro, que na verdade é mais seguro para a pele do cachorro, né? É melhor para ele, você vai ter que explicar o porquê que é melhor. Porque não vai ter os produtos químicos que vão alterar a coloração da pelagem, então ele é mais saudável, deixa a pele mais segura. Então, você vai ter que gastar saliva para convencer essa pessoa dessas coisas. Como que você faz isso com conforme? Primeiro, você precisa conhecer aquilo que você trabalha. Tá? Então, precisa conhecer aquilo que você trabalha, né? Então, sempre estar informado e sabendo. Conforme você vai fazer vacina, você vai vender um vermífugo, vamos colocar ali, né? Que daí não precisa
tá lá no consultório. Um vermífugo. Olha, ele vai eliminar os vermes e tal, e tem que repetir esse vermífugo daqui 15 dias e tal. Por que tem que repetir daqui 15 dias? Porque talvez não elimine todos os ovos, desenvolva mais larvas e tal. Por quê? Então, assim, se essa pessoa, você tiver um panfleto do teu produto e você entregar o panfleto para ele com as explicações técnicas, ele vai amar sair com aquele panfleto na mão. Porque ele gosta de saber quais são as características, como é que funciona, como é que vai ir, como é que não vai ir. O que você tem que cuidar, por exemplo, com o conforme? Tem alguns medicamentos que a gente já é sabido que não pode usar em gatos. Mas o gato ainda está na bula como autorizado, porque isso foi descoberto depois, com o tempo, com a utilização, foi que descobriram que não poderia usar em gato. Então a gente não recomenda mais, mas na bula do remédio ainda está autorizado. Aí chega uma pessoa lá, eu quero esse. Esse não pode para gato. Não, mas tem um gatinho na frente da caixa. Eu falei assim, pois é, mas é que não pode mais, pode fazer mal e tal. Cara, para tu convencer um conforme de que o que tá na bula, o que tá na regra, não é exatamente o que tá correto, olha, vai tempo, porque o conforme, ele concorda com os artigos. Então, assim, se você tiver artigo de como é que é formulada a tua ração, o conforme é aquele que vai querer receber. O papelzinho explicando como é que era a ração, como é que ela foi embalada, se ela foi embalada a vácuo, se tem soja, se tem trigo, se é 100% natural, se é livre de grãos. Todas essas informações são informações que o conforme quer saber. Ele adora um artigo científico, ele adora ler exatamente todas as regras. Então, se você souber lidar com ele, você vai saber que para aquele ali você tem que ter o panfletinho. Sabe aqueles que os fornecedores dão? Da ração, do produtinho de limpeza da boca e tal. Sempre tem as propagandinhas, né? Que ele vai ver como é que fica o grau do tártaro dos dentes depois que comeu o ossinho. Esse é o cliente que você tem que entregar o panfletinho na mão. Porque ele vai confiar mais em você se ele souber que você leu um artigo, que você também conhece aquele produto. Então, essa é uma pessoa conforme as normas, tá? Aí tem a pessoa dominante. Dominante, ele já chega mais imposto, com um tom de voz um pouquinho melhor, e para ele já sabe tudo que ele quer. Então ele entra no seu pet shop e ele já diz, eu quero raspar a cabeça do cachorro, deixar o corpo peludo, quero que raspe a perna até a metade, no corpo eu quero um adaptador, eu quero que dê banho com shampoo tal, como se ele entendesse do serviço. Aí, como que se conversa com um dominante? Primeiro, você precisa erguer o seu tom de voz igual ao dele. Então, se ele fala baixo, você tem que falar baixo. Se ele fala alto, você também precisa subir o teu tom de voz para você falar exatamente no mesmo tom de voz que ele. Certo? Para você poder ser ouvido pelo dominante, senão o dominante não te ouve. Entendeu? Entra por um ouvido e sai pelo outro, ele não presta atenção no que tu tá falando. E daí chega lá na casa dele, se a mulher dele pergunta pra ele como é que faz alguma coisa ou não, ou a mulher chegou lá e quis contar pro marido, não sabe nem o que você falou. Por que tem diferença da ração de manutenção e da ração super premium? Se ele tem na cabeça dele que é tudo a mesma coisa, e você explique que um tem farinha de vísceras, que é uma proteína melhor, que a digestibilidade é boa, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então você tem que se impor, erguer, aumentar o tom de voz até a altura do tom de voz, é o mesmo tom de voz, tá? Do cliente. Então você vai saber lidar e passar a informação para ele. Quando você conseguir chegar no tom de voz dele, ele te escuta. Aí ele começa a prestar atenção em você e vai guardar aquelas informações e vocês conseguem ter uma informação boa. Normalmente o dominante é aquele cliente que chega e a gente, meu Deus, sabe? Tipo assim, eu vou deixar o cachorro às 2, vou pegar 15 para as 4, mas ele nem perguntou se tem vaga. Ele já chegou decidindo qual é o horário do teu trabalho. Aí, não, peraí, nós trabalhamos com horário marcado, a gente trabalha com assim, assado. Você tem que falar no mesmo tom de voz que ele, tá? Então, o dominante funciona assim. Você precisa também se impor um pouco a ele, porque senão ele vai chegar decidindo até o que ele quer pagar para ti, qual horário que ele pode levar, como é que funciona o seu pet, ele vai estar decidindo tudo. E, gente, que fica uma coisa bem clara. Não tem melhor e pior e não tem certo e errado. São só características das pessoas. As pessoas simplesmente elas são assim, entendeu? Não tem certo e errado, não tem melhor e pior. Todas as personalidades têm qualidades e têm defeitos. Todas elas, tá? Então não tem melhor e pior, são só características das pessoas. As pessoas têm aquela característica, ponto final. E a gente tem que trabalhar, porque a gente também precisa saber qual é o nosso tipo, tá? Então, a hora que a gente souber qual é o nosso tipo, nós também temos que nos trabalhar
para que a gente fique melhor nas nossas falhas, tá? Próximo tipo de personalidade é o influente. O influente é aquela pessoa que fala pelos cotovelos, é aquela pessoa que quer fazer parte, ela quer se sentir pertencente, ela quer se sentir ouvida. Então, o influente é aquele que precisa falar. É o cliente que vai chegar e ele quer 200 gramas de ração, mas ele vai contar que é porque ele já tá sem nada, porque o pote dele é fechado, porque ele guarda na cozinha, porque a vizinha vem na casa dela e alimenta os animais quando ela viaja, e que ela vai contar que a mãe dela também já teve um cachorro que também comia a mesma ração, e que, sabe, vai contar a história inteira para comprar 200 gramas de ração. Tem problema? Não. O negócio é você saber que você precisa ouvir aquela pessoa. E quando for uma situação, por exemplo, de repente você vai ter que trocar a ração daquele animal, porque aquele animal tá com muita coceira e tal, vamos fazer um teste para ver se com outra ração aquilo melhora. Para você convencer essa pessoa a trocar de ração, para você convencer essa pessoa a levar um vermífugo a cada 3 meses, para colocar um antipulga porque o bicho estava com pulga, vocês viram no banho tosa. Convencer essa pessoa, você precisa fazer com que ela te escute. Porque o influente não tem muita facilidade em escutar. Porque ele fala e ele fala pelos cotovelos. Influente, ele vai te contar a vida inteira. Se bobear, ele foi lá comprar ração. Aí ele conta que a mãe tá assim, que o pai tá assado, que o filho não sei o quê, que não sei quem foi viajar, que o cachorro do vizinho fugiu, que o outro levou num pet shopping, ele voltou tosado, só metade do corpo, outra metade não tosou. Ele te conta tudo, vai embora e esqueceu de comprar ração, tá? Então, você tem que estar alerta no influente para você fazer as perguntas corretas do que ele quer, do que pode ser, para que você faça toda a venda de tudo que ele precisa. Tá? Porque senão ele mesmo esquece do que ele veio comprar. E uma das coisas importantes é você conseguir perceber quem é você, tá? Porque assim, ó, o influente fazendo compra, se você tiver que explicar alguma coisa para ele, você vai ter que fazer ele parar de falar. Então, por exemplo, uma das técnicas que você pode utilizar é dar para ele uma balinha dessas que tenha que mastigar, buttertoff, jujuba, uma coisa assim, ou um cafezinho, para que ele tenha que tomar e fique quieto para tentar te escutar, porque o influente não escuta. Então, por mais que você explique, que você fale, por exemplo, o influente leva o cachorro toda quinta-feira para tomar banho. Aí ele chegou lá e ele pediu levar para levar na sexta. E daí você explicou que na sexta não dá, porque tem muito cachorro, que veio feriado, acumulou, porque não sei o que, funcionário de férias, sei lá, você explica. Só que ele não parou para te ouvir. E ele continuou falando, enquanto você falava, ele também dizia, tem feriado, né, não sei o que, ele já tá pensando na praia. Ele não prestou atenção porque por causa do feriado tu vai estar lotado, entendeu? Então o influente tu tem que conseguir puxar a atenção para que ele te ouça. E a primeira coisa que você tem que fazer é fazer ele parar de falar. Então enche a boquinha dele, ou com uma balinha, com chocolate, com um cafezinho, com alguma coisa, faz ele fechar a boquinha. E o influente precisa se sentir querido, tá? Então assim, ele falou da mãe dele, porque minha mãe se chama Maria. Ah, não, então manda um abraço para sua mãe Maria, entendeu? Você conhece alguém da família dele que ele gosta muito que tá ali? Mande um abraço, mande lembranças, tá? O influente precisa se sentir pertencendo àquele ambiente. Ele faz parte daquele pet, entendeu? Aquele pet faz parte da vivência dele. E é assim que ele quer viver, tá? E a gente tem que tentar se identificar em algum deles, tá? Normalmente nós temos um bem predominante e mais um que nós somos medianos, tá? A gente não tem só uma característica, normalmente nós temos 2. Um bem forte e um que já vem mais fraquinho ao lado, tá? Eu sou uma pessoa influente, né? Falo pelos cotovelos. Qual que é o problema do influente? O influente não o quê? Isso, o influente não ouve. Então, quando chega um outro cliente influente, eu preciso saber ouvir, filtrar as informações, entender o que ele quer. E uma das coisas que eu preciso fazer, que daí eu preciso me melhorar sendo influente, é ser organizada. Por quê? Como eu falo pelos cotovelos também, o que acontece muito? O cliente chegou para comprar ração, antipulga e uma roupinha.
E daí a gente viu a ração e a gente começou a falar do feriado, das pessoas da praia lotada, do sol, do calor, do frio, da chuva, dos vizinhos, dos amigos, dos nossos conhecidos em comum, dos nossos filhos, o que cada um fez. E aí foi a conversa do influente, né? E eu perdi totalmente o foco. E daí eu vendo só a ração. E daqui a pouco, dali uma hora, a pessoa liga: ah, Sandra, eu queria um antibug e roupinha também. Eu perdi venda. Às vezes o influente cobra errado também. O influente não é uma boa pessoa para cuidar do dinheiro às vezes. Por quê? Porque ele fala tanto e daí a pessoa comprou o banho tosa, uma hidratação, comprou um geladinho picolé pro cachorro, comprou um antipulga, comprou uma roupinha e daí vocês esquece de cobrar a hidratação e o picolé do cachorro. Então você acaba esquecendo de marcar as coisas porque você falou tanto que você perdeu o foco. Entendeu? De cuidar do que tinha que cuidar. Então, isso é um dos cuidados do influente. Coisa que o conforme não vai ter, porque o conforme, ele vendeu a ração. Se você for uma pessoa conforme, você vende a ração e anota a ração. Você vendeu uma antipulga, você já anotou uma antipulga. Você já tem um checklist prontinho, uma coisa pré-pronta, organizada para ti. Porque você vai conforme a ordem das coisas. Agora, se uma pessoa influente começar a te contar da avó, do passarinho, do não sei o que, tal, você já corta ela também. Assim, não, então tá, a senhora precisa de mais alguma coisa? Aquela pessoa já não se sentiu pertencendo ao seu pet shop. Você foi grosso? Não. Você foi conforme a sua característica. Só que agora você vai começar a entender o outro lado também, porque não existe certo e errado, não existe melhor e pior. Todos os tipos de comportamento são simplesmente tipos de comportamento. Todos têm lados positivos e lados negativos. Só que agora você vai começar a entender o seu cliente sem julgar ele. Entendeu? Você vai só entender como ele funciona e vai utilizar isso a seu favor para que você consiga fazer com que ele seja fiel ao seu pet, que ele compre mais e que o animal dele viva muito mais tempo, mais feliz e mais saudável. Tá? Então é isso que tem que acontecer. Simplesmente assim, entender que as pessoas são diferentes e tentar fazer com que cada um seja atendido devidamente como ele quer ser atendido. Isso é uma maneira de você atender querendo realmente solucionar o problema do tutor, tá? Quais são os problemas que eles têm, os seus clientes? Sabe onde a gente descobre quais são os problemas dos nossos clientes? Ouvindo as reclamações que eles fazem no pet, as reclamações às vezes que eles não fazem para nós proprietários, eles fazem para o funcionário. E a gente precisa ficar alerta, porque uma empresa não precisa ser igual a outra. Então assim, você começou a escutar um burburinho de que tinha cliente que precisava levar às 8h30 o cachorro, mas eu começo a trabalhar às 8h30, eu preciso levar às 8h30, começo a trabalhar às 8h30. Você vê um cliente reclamando, outro cliente reclamando, opa, peraí, o meu público, de repente, precisa que o meu pet abra às 8. Por quê? Porque eles começam a trabalhar às 8h30. Então, talvez eu tenha que ficar de olho nesses burburinhos que acontecem. Às vezes, a reclamação que você está ouvindo, por exemplo, é porque não estão cortando unha durante o banho tosa. Precisa cortar unha toda semana? Não. Tem cachorro que passa 2 meses sem cortar unha. Tem cachorro que nunca corta unha. Entendeu? Tem cachorro que precisa cortar unha toda semana, tem cachorro que a cada 15 dias, uma vez por mês, a cada 2 meses, e varia de cachorro para cachorro. Mas se você vê que os burburinhos estão sendo esses, você primeiro precisa treinar a sua equipe para olhar a unha para ver se precisa ser cortada, para que não passe ninguém sem cortar a unha e fique com a unha grande. E a outra coisa é começar a colocar nas mídias sociais e conversar com os seus clientes sobre isso. Olha, a unha do cachorro tem um tamanho específico, ela não deve passar da almofadinha, mas ela não pode ser muito mais curta do que isso, tem um vaso sanguíneo ali dentro, não pode sangrar. Tem animais que nunca cortam unha, tem animais que cortam unha assim, porque talvez o seu cliente não saiba. E daqui a pouco você não cortou a unha do cliente, do cachorro, porque estava já curtinha, entendeu? E aí ele foi, não cortaram a unha do meu cachorro no pet shop. Tá, mas não precisava, ele não sabe que não precisava. Então você começa a colocar essas informações para fora. Então sempre, o ouvidinho ligado nos burburinhos de pequenas reclamações, sabe? É porque eu saio do meu serviço 6h30, tenho que sair correndo para pegar o cachorro. De repente o seu público seja um público que precisa que o pet fique aberto até as 7. Eu vou contar uma coisa que eu tinha aqui. Eu moro numa cidade pequena e o meu pet ficava aberto ao meio-dia. Só que eu não tinha movimento nenhum. 90% das pessoas na minha cidade almoçam em casa, tá? Porque a gente consegue sair do trabalho para casa, almoçar com a família, voltar, tudo tranquilo.
Então, o que acontecia? O meu pet, 12:30, morria, não entrava uma viva alma, e só voltava a entrar alguém de novo, lá 1:30, 15 para as 2. E aquele período ali que não entrava quase ninguém, quando entrava um cliente, entrava outro, eu tinha que ter 2 funcionários ali parados para atender. Um que pudesse dar um banho, cortar uma unha, né, que trabalhasse nisso, e o outro que estava na loja para fazer vendas, né, cuidar da agenda, etc. E eu vi que eu não tinha necessidade daquilo. Só que em compensação eu tinha clientes meus que trabalhavam até 6:30, às vezes ficavam um pouquinho mais, 15 para 7, 7 horas, e precisavam pegar o cachorro um pouquinho mais longe, mais tarde. O que eu fiz? Eu comecei a fechar o meu pet ao meio-dia. Aqui tem uma sirene até, sabe? A sirene toca ao meio-dia, todo mundo sabe que é meio-dia com a sirene da cidade tocando, né? Então eu comecei a ficar o meu pet até 12:30. Então quem trabalha até o meio-dia sai ao meio-dia e busca o cachorro. E eu reabro a 1:30 para quem começa a trabalhar às 2, poder entregar o cachorro a 1:30. E para mim foi maravilhoso. O que isso importa para nós como empresa? Eu tinha 2 funcionários que ficavam 1h30 ali sem fazer nada, e eu remanejei ele para outros horários. E como não tem que ficar fazendo escala de funcionário, quem é que sai para almoçar agora, quem é que volta, quem é isso, quem é aquilo, eu consegui reduzir o número de funcionários. Reduzindo o número de funcionários, eu também reduzi o meu custo fixo da empresa. Reduzindo o meu custo fixo da empresa, eu consigo reduzir, inclusive, o valor das mercadorias que eu vendo. Porque não diminuiu o meu faturamento fechar. No meu caso, não diminuiu o meu faturamento fechar 1 hora a loja. Entendeu? O faturamento continua igual. Então, eu consegui reduzir o custo para reduzir também, inclusive, o custo das minhas mercadorias. Então, isso foi bom para todo mundo. E daí, eu remanejei a galera e a gente ficou até as 7. Então, a gente começou a ficar meia hora a mais do que a gente ficava antes. Então, não existe uma empresa igual a outra, você tem que olhar a sua. De repente, a sua, Sandra, eu no horário do almoço eu tenho um movimentão, eu sou aqui do lado de 2 restaurantes que bombam na nossa cidade, e as pessoas gostam de deixar o animal aqui enquanto estão almoçando, e daí já fazem banho. Opa, peraí, as pessoas precisam desse serviço no horário do almoço. Beleza. Ah, e na minha cidade todo mundo começa a trabalhar 8 horas da manhã, eu preciso abrir meu pet 7:30. Beleza. Aqui na minha cidade é frio, né? As pessoas não saem tão cedo de casa, muito menos com os cães, né? Lembra que hoje os cães são parte da família, eles amam esse animal como um membro da família. Então eles também não querem que o animalzinho saia no frio e tal, então é difícil ter alguém que precise levar um cão às 7:30 da manhã, né? Então normalmente isso é mais tarde, né? Por sinal, essa semana a gente tá num calorão aqui, mas a gente tem calorão de 10 dias. Depois já começa a esfriar, a gente já tá de casaquinho de novo, né? Mas a gente não tem uma vida real antes das 8 da manhã, porque realmente é muito frio, né? Então, aqui eu não preciso, talvez na cidade em que você mora você precise. Aqui amanhece 6:30, 7 horas, 7:30 às vezes. Eu sei que tem lugares no nosso país que amanhece 5 horas da manhã, as pessoas estão acordadas. Aqui, até as 8 da noite a gente tem sol, né? 7:30, 8 horas da noite ainda tá claro às vezes, né? Quando tá no verão. Então, tudo depende de onde você tá, de como é a sua vida, de como é a sua rotina, qual é a sua clientela. Mas, ouvidinho ligado nas reclamações. Aquele cliente que reclama é o cliente que pode te ajudar a crescer. O cliente que vai embora e não fala nada, ele não te ajuda a crescer. Entendeu? Porque você nem sabe por que ele foi embora. Daí você fica achando, é porque o concorrente deve ter prometido alguma coisa a mais pra ele, coisa assim. Você nem sabe o que ele gostou, o que ele não gostou, o que foi de desvantagem. Então, preste atenção nas reclamações e vamos começar a agir quanto a isso. Comece a conhecer o seu cliente, saiba como funciona cada cabeça, e atenda o cliente como ele gostaria de ser atendido. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha. Segue a minha página e fiquem com Deus. Beijo!